Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer aqui mais uma aplicação da nossa lei de Coulomb para fazer um estudo de um problema clássico que é justamente de nós calcularmos a contribuição de um anel carregado a uma carga de prova que está a uma distância d do centro desse anel, tá certo? Esse problema é um problema que está na maioria dos livros que abordam essa temática e também creio que esteja aí no livro do Moisés, do volume 3. Então, para nós entendermos um pouco sobre o problema, vamos ler aqui o enunciado. Bem, eu tenho que uma carga Q maiúscula está distribuída uniformemente sobre um anel circular vertical de raio ρ e de espessura desprezível. Qual é a força exercida sobre uma carga pontiforme Q situada sobre o eixo horizontal que passa pelo centro do anel a uma distância d maiúscula do seu plano? Então, o problema aqui apenas pede para nós calcularmos a força resultante da contribuição dessa distribuição uniforme de carga neste ponto. Bem, então o primeiro passo para a nossa resolução é compreendermos a geometria do problema. Então, nós temos aqui um anel que está uniformemente distribuído com carga Q, positiva. E aqui eu vou ter uma carga Q minúscula, onde está situada a uma distância d maiúsculo do centro do anel, tá certo? Consequentemente, eu tenho aqui o raio desse meu anel, que vai ser dado por ρ, e R vai ser a distância onde eu vou considerar aqui um elemento de carga, ou seja, um pedaço, um infinitésimo dessa carga, que vai contribuir aqui em relação à minha carga Q. Consequentemente, eu vou pegar um pedaço desse meu comprimento, do meu anel, que eu vou chamar de dl, e consequentemente aqui eu vou ter um ΔΦ, que é um infinitésimo de ângulo formado por esse comprimento, tá certo? Usando aqui a geometria básica, então eu tenho condições de aqui depois fazer uma transformada nas coordenadas. Então, se nós aplicarmos aqui diretamente a lei de Coulomb, da contribuição desse infinitésimo aqui de carga em relação a Q, eu vou ter aqui a contribuição dF, que é justamente a contribuição do infinitésimo dessa carga, que gera aqui um infinitésimo de força elétrica, tá certo? Ou seja, um elemento de força. Consequentemente, decompondo esse valor, eu vou ter uma força resultante na direção do eixo X. Consequentemente, se nós olharmos aqui para o eixo Y, as contribuições elas vão se anular devido à simetria do meu problema, porque do lado diametral, onde nós estamos considerando esse elemento de linha, nós também temos a contribuição aqui de uma outra carga, que vai impactar diretamente no meu ponto Q, de carga Q, onde eu vou ter aqui uma contribuição da minha força elétrica, que consequentemente, ao decompor num sistema de coordenadas de referência x, y, eu vou ter apenas contribuições na direção do eixo x, tá certo? Então, lembrando aqui para a distribuição de carga, como nós abordamos no nosso capítulo, eu tenho três situações, que é a distribuição linear, superficial e volumétrica. No entanto, o problema é que trata apenas de uma distribuição linear. Consequentemente, nós temos que a densidade linear de carga sobre o anel ele vai ser dado por lambda, que é justamente a densidade linear de carga, que vai ser a carga total, Q, dividido pelo comprimento do anel, ou seja, o comprimento de uma circunferência, que é 2π vezes o raio, onde na questão o raio aqui é dado por ρ, tá certo? Então, sabendo destes elementos, a gente pode aplicar a lei de Coulomb, onde eu tenho que o meu elemento de força elétrica, dado por um elemento de linha do meu anel, é 1 sobre 4πε0, que onde vai ser minha carga de prova, multiplicado por elemento de carga dq sobre r ao quadrado, que é a distância entre essas duas cargas, tá certo? Onde em módulo vai ser dado 1 sobre 4πε0, q vezes dq, dividido por r ao quadrado. No entanto, a gente tem o conhecimento que o problema tem uma simetria polar, onde nós vamos aqui considerar as coordenadas polares para resolvermos o problema. Por que nós vamos utilizar essa simetria polar? Para facilitar as nossas contas. É possível resolvermos o problema através de simetria é possível nós resolvermos o problema
utilizando as coordenadas cartesianas x e y? Sim, é possível, no entanto, ela é mais trabalhosa. Então, nós podemos utilizar as coordenadas polares e minimizar esse trabalho, onde podemos fazer aqui uma transformação, onde nós sabemos que dl vai ser igual a ρ dφ, onde nós podemos pegar da geometria, onde essa distância dl vai ser a multiplicação do raio, multiplicado pelo infinitésimo de ângulo dφ formado justamente pelas extremidades desse segmento. Consequentemente, eu sei que o meu infinitésimo de carga dq vai ser a lambda dl, substituímos dl na minha expressão e a gente pode observar que o infinitésimo de carga dq vai ser dado por lambda ρ dφ. Com isso, basta pegarmos esse resultado e substituirmos na expressão do infinitésimo de força elétrica. Substituindo esses valores, nós temos que 1 sobre 4πε0, Q multiplicado por lambda ρ dφ dividido por R ao quadrado, tá certo? Onde podemos aqui reorganizar, onde temos que 1 sobre 4πε0 vezes Q maiúsculo ρ dφ dividido por 2π sobre ρ, tá certo? E, consequentemente, eu tenho que a minha contribuição do meu valor do infinitésimo de força elétrica vai ser dado por Q minúsculo multiplicado por Q maiúsculo multiplicado por dφ dividido por 8π ao quadrado vezes ε0 R ao quadrado. Pois ok, pessoal. Então, a gente tem essa expressão que é a contribuição justamente do nosso elemento de força elétrica, onde podemos observar que aqui nós substituímos o valor da minha densidade, que é dado justamente por Q dividido por 2π ρ, onde nós eliminamos esse valor do raio e chegamos a essa expressão. Então, se nós calcularmos aqui a intensidade da força devido a um elemento de linha, a gente vai ter que, pela geometria do problema, que é justamente que o cosseno do ângulo θ vai ser dado pela intensidade do meu elemento de força perpendicular, que neste caso aqui vai ser justamente a força apontada na direção do centro, da direção que passa pelo centro do meu anel, dividido pela minha intensidade de força elétrica da contribuição de linha. Consequentemente, eu vou ter que a resultante vai ser dado pela intensidade da contribuição desse elemento de linha vezes o cosseno de θ, onde nós temos que o cosseno de θ vai ser dado por D maiúsculo dividido por R, onde D vai ser a distância entre a minha carga Q', vai ser a distância entre a minha carga Q e o centro do anel. E R é a distância justamente entre esse meu elemento de linha, que tem uma certa contribuição de carga dQ, até a minha carga Q. Então, a gente pode aqui ter essa relação, onde a intensidade da minha força resultante vai ser dado pelo produto da intensidade da contribuição do elemento dQ, multiplicado por D dividido por R, tá certo? Então, podemos pegar esse resultado e substituir direto na minha equação 1. Se nós pegarmos isso e fizermos essa substituição, nós vamos ter que a intensidade do elemento da força resultante vai ser dado pelo produto de Q minúsculo, Q maiúsculo, dφ dividido por 8π ao quadrado, ε0 R ao quadrado, multiplicado por D sobre R. Consequentemente, nós podemos reorganizar essa minha expressão de tal forma que eu tenho Q multiplicado por Q maiúsculo D dividido por 8π ao quadrado, ε0 R ao cubo, multiplicado por dφ. Pela minha geometria também, eu tenho que R ao quadrado vai ser dado por ρ ao quadrado mais D ao quadrado. Basta olharmos o triângulo formado pela geometria do problema, onde eu tenho aqui que R ao cubo vai ser dado por essa expressão. No entanto, a gente tem que observar que, pegando aqui o meu produto final, substituindo RA3 aqui, eu vou ter que a contribuição para o meu elemento de linha DL, em termos de coordenadas polares, vai ser dada por essa expressão, onde veja que a gente condicionou agora o elemento de linha DL apenas para um elemento de ângulo dφ. Então, como nós queremos agora a contribuição da força resultante de toda a distribuição uniforme de carga do anel, consequentemente, eu tenho que fazer o somatório de cada uma dessas contribuições, onde eu tenho aqui que a intensidade da minha força resultante vai ser dado pela integral de 0 a 2π do meu integrando, dado por essa expressão aqui,
onde aqui 0 a 2π nada mais é do que um intervalo de integração de simetria do ângulo φ. Fazendo aqui a nossa integral, eu tenho que esses termos aqui são valores que não dependem de φ, então podem vir para fora, e calculando essa integral simples, nós sabemos que vai ser 2π. Substituindo aqui o resultado, a gente tem que a intensidade, o módulo da intensidade, ou no caso a intensidade dada pela força resultante, vai ser dado pelo produto de Q multiplicado por Q maiúsculo, que é justamente a distribuição da carga, multiplicado por D maiúsculo, dividido por 4π ε0, multiplicado aqui pela raiz quadrada de ρ ao quadrado mais D ao quadrado elevado a 3, tá certo? Então, esse aqui é o nosso resultado da força resultante em relação da contribuição do anel em relação à minha carga Q. No entanto, aqui nós temos que trabalhar algumas consequências desse resultado. O primeiro dele é se nós considerarmos a distância entre a minha carga Q e o centro do anel muito maior do que as dimensões do anel. Quando eu faço isso, ou seja, a minha distância D é muito maior do que o raio, eu tenho que essa quantidade aqui ela vai ser aproximadamente igual a D elevado a 3. Com isso, a gente pode substituir na nossa expressão e verificar que a nossa expressão se aproxima da minha lei de Coulomb de cargas pontuais. Então, quando eu tenho que a minha distância D, ou seja, a distância entre o anel e a minha carga Q, for muito maior do que o raio desse meu anel, consequentemente, o problema ele é encarado como sendo aí a interação entre duas cargas pontiformes, tá certo? Então, o resultado mostra que o anel iria se comportar como sendo uma carga pontiforme. No entanto, se nós considerarmos a distância D, ou seja, se nós pegarmos a nossa carga Q e colocássemos no centro do anel, a gente via que a nossa resultante seria nula, ou seja, a força se anula por simetria, porque neste caso sempre teríamos aí uma força contrária à contribuição diametral do nosso anel, tá certo? Então, essa aqui é o exemplo mais clássico da aplicação da lei de Coulomb para vermos aí a contribuição da força elétrica em uma carga Q de prova situada a uma distância D do centro de um anel carregado uniformemente.